Todo mundo está cansado, eu imagino. Eu vou procurar ser breve, num tema que talvez seja menos filosófico, menos abstrato do que muito do que se falou até agora. E o Tércio pediu para eu falar sobre relação dos remédios, dos médicos e dos hospitais com a imprensa. Isso aqui é jogo duro. Bom, tem duas premissas que têm que ser levadas em conta. Que a saúde é algo que funciona, existe para o bem-estar, para a saúde das pessoas, para procurar a cura, procurar a paliação, procurar o conforto, a prevenção das doenças, a promoção da saúde. São um conjunto de ações. E tudo deveria funcionar para que isso fosse sempre melhor e melhor e melhor. Mas, na verdade, os players todos de um processo de saúde são de distintas áreas e de distintos interesses. Então, o fato é que não há essa convergência em função do paciente, das pessoas, de um modo geral. Então, vou falar algumas palavrinhas sobre cada um dos players. Primeiro, o médico, seguindo uma ordem lógica. No passado, o médico era um indivíduo que se relacionava diretamente com o paciente. As coisas eram resolvidas entre ele e o paciente. Hoje, existe um grande intermediário, que é o plano de saúde. O plano de saúde ele tem uma interferência absurda, seja ele público, que é o SUS, seja ele o privado, ele tem uma interferência absurda no que vai acontecer, principalmente tendo em vista no público as limitações do sistema, que falta equipamento, faltam medicamentos, falta uma série de coisas, falta gente qualificada em muitas áreas, os princípios da universalidade, integralidade e equidade que norteiam o SUS não são cumpridos. Então, existe isso como um fato. E no setor privado, o médico ele acaba tendo que trabalhar de forma diferente do que foi a vida dos médicos até há poucas décadas. Os médicos eram profissionais liberais e que estabeleciam suas relações pessoais com os pacientes. Os pacientes procuravam determinados médicos porque eles tinham prestígio, ou porque sabiam que eles tinham conhecimento. E hoje não. Hoje as pessoas procuram essencialmente o médico do plano de saúde. As pessoas procuram o hospital ou a instituição onde algum médico X é que vai atender, ele não sabe nada de quem será. E até um comentário paralelo, lá no Sírio-Libanês, o maior número de processos de responsabilidade civil são de pacientes atendidos no pronto atendimento, porque são pacientes que são atendidos sem saber quem é o médico. Não existia uma relação prévia estabelecida. Então, muitas vezes, uma palavra maldita, uma desatenção pequena, gera conflitos enormes. E daí os processos de responsabilidade civil. Então, isso reforça essa fala. E, dentro desse cenário dos médicos, agora existe um outro player importante, que são os hospitais. Os hospitais, até poucas décadas, eram locais onde as pessoas eram encaminhadas para receber algum tipo de tratamento. As coisas mudaram, os hospitais estão tendendo a ser, muitos deles, centros médicos, oferecendo tudo para os pacientes, e não mais só a internação. O hospital que eu trabalhava em Nova York, por exemplo, no Memorial Sloan Kettering, quando eu estive lá, bons tempos atrás, eram 800 leitos. A área construída triplicou, e o número de leitos caiu para 500. Por quê? Porque está se aprendendo a fazer coisas de rápida resolução, cirurgias laparoscópicas, tratamentos intervencionistas por imagens e assim por diante. Né? Então, os hospitais eles têm hoje uma outra conotação. Por outro lado, eles dependem mais do que nunca da fonte pagadora. Então, se for hospital ligado ao SUS, está perdido, seja ele público ou filantrópico, porque o SUS não cobre, em média, 30%, 40% dos gastos do custo do atendimento que é oferecido para quase tudo. Então, se nós formos olhar aí os hospitais públicos, estão todos
sofrendo. O Hospital São Paulo, por exemplo, né, que é da Escola Paulista de Medicina, está fechado um pedação. Eles não têm material para fazer cirurgia. As Santas Casas, está aí o Nico para me confirmar, as Santas Casas estão sofrendo no Brasil inteiro porque elas não conseguem, muitas vezes são a única instituição em cidades menores que podem promover atendimento e cada vez que fazem um bem, levam um mal, que é gastar o dinheiro próprio, né? Então, as Santas Casas, de um modo geral, elas são deficitárias. Porque fazem tudo errado? Não, porque se paga menos do que se custa, né? Então, esse é um cenário dos hospitais. Aí entra os planos de saúde. Os planos de saúde, todo mundo pensa, acho que o Nico até pode falar melhor que eu, mas todo mundo pensa que são planos que dão uma montanha de dinheiro, alta margem de lucratividade, mas não é bem assim. Por quê? Porque a inflação na área da saúde tem sido, nos últimos 20 anos, pelo menos, sempre maior do que a inflação do país. Então, quando tem que haver esses reajustes, acho que a maioria das pessoas aqui tem planos, fala, porra, de novo vão aumentar. Eu não estou defendendo os aumentos dos planos de saúde, mas tentando justificar uma situação. Se eles têm que se rever a maneira de trabalhar, é outra história. Mas o que fazem os planos? Eles procuram, hoje, diminuir sinistralidade. Então, pela primeira vez, alguns planos oferecem programas de prevenção, de promoção de saúde. Por quê? Porque isso é mais barato. É preferível você deixar um indivíduo não ter um diabetes andando do que depois ter que tratar dos problemas do diabetes, que são desde drogas mais caras até amputação de uma perna, enfim, cegueira, uma coisa fica cara para dar diabetes. Se for da hipertensão arterial, vale o mesmo raciocínio. Depois de anos sem tratar direito, a pessoa pode ter uma hemorragia cerebral e aí ficar inválida, e aí ele não trabalha, o parente não trabalha. Então, são sempre situações que os planos de saúde hoje começaram a prestar atenção. Mas também eles cerceiam o atendimento. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação estúpida de estar em algum lugar sendo atendido e falar assim, o plano não liberou, né? Às vezes não liberou a internação, às vezes não liberou um determinado exame. Eu já vivi situações como essa. Uma vez um paciente, eu estava com ele na sala de cirurgia, uma diverticulite complicada, eu recebo um telefonema do plano de saúde dizendo que não iam autorizar. Eu peguei o telefone, a auditora falou, nós não vamos autorizar. Não há indicação de cirurgia. Bom, ele mexeu com meus brios, né? Eu falei, o que você falou? Não há indicação. Me conta a história. Eu falei, não, senhora, você fala que não tem audição, quer que eu te conte a história? Não vou contar a história, vou operar, e se você criar qualquer problema para esse paciente, eu vou representar contra você no Conselho Regional de Medicina. Bom, eu fui lá me lavar, e nesse meio tempo chegou o recado que estava tudo liberado, óbvio, né? Outra vez também, que estava no pronto-socorro, me pediram para ver um moço, parecia ter apendicite aguda. Eu fui lá, examinei, fiquei em dúvida. Tinha um ultrassom que deixava em dúvida. Falei, precisa fazer uma tomografia. Falei para a enfermeira, vamos fazer uma tomografia. Dá 2 minutos, a volta e fala assim, o convênio não liberou. Eu falei, bota o médico convênio Aí, atendeu uma doutora, sempre elas, né? Atendeu uma doutora, mas a maioria dos auditores são mulheres. Atendeu uma doutora que falou assim, e eu falei, como é que, já de cara, né, já dei 2 patadas, como é que vocês não querem liberar a tomografia? Se não fizer a tomografia, eu vou acabar operando o paciente, causando sofrimento desnecessário, se não for apendicite, causando custos para vocês, se não for apendicite. Então, a tomografia me ajuda muito. Eu falei assim, não, professor, não fica bravo, não fica bravo. Eu falei, não é que eu não fico bravo, eu fico muito bravo com uma atitude como a sua, né? Está cerceando eu fazer as coisas direito. Bom, para resumir, fiz a tomografia, fiquei em dúvida, não operei, no dia seguinte tinha passado a dor, mandei o paciente embora. Mas essas coisas são do dia a dia, né? Então, às vezes, o paciente precisa fazer uma quimioterapia e o convênio não libera as drogas mais modernas porque são muito caras. Então, tem todos esses cerceamentos, que é um
algo que precisa ser melhor equacionado em nosso país. A incorporação de novas tecnologias, de esquemas terapêuticos mais onerosos, é sempre um problema. O outro player é a indústria. E a indústria tem três áreas básicas: a de equipamentos, de materiais e de medicamentos. De equipamento, a gente saiu daquela fase romântica, quando estava na faculdade, que era um estetoscópio e um aparelho de pressão. Era o que a gente tinha de equipamento. No hospital, tinha um raio-x simples e olhe lá, né? Hoje não, hoje mudou tudo. Foram incorporados novos aparelhos para diagnósticos, tomografias, ressonância magnéticas, e cheio de truques, o PET-CT, e tudo isso custa. Né? Angiotomografias, cinecoronariografia, tudo isso aqui custa. Mas se dá diagnósticos melhores. Será que tudo que se oferece, que existe, precisaria mesmo ser utilizado? Aí é outra questão, porque existe uma pressão da indústria de equipamentos enorme para que essas novas tecnologias sejam incorporadas. Há uns 15 anos atrás, eu dirigi o Sírio-Libanês e me chamaram para ver a tecnologia de robô. Na época, robô era uma tecnologia procurando uma indicação. Não servia para nada. Depois, os urologistas viram que facilitava a cirurgia de próstata a operação com robô. Então, ganhou uma indicação. O que está acontecendo hoje? Virou modernidade. Todo garotão aí que bota no... sou especialista em cirurgia digestiva e em cirurgia robótica. Não serve para nada, ou para quase nada. Então, está sendo forçado um uso de um equipamento que é caro, que onera o paciente, onera o plano de saúde, de forma desnecessária. Né? Então, existe essa pressão da indústria que precisa ser bem trabalhada. Assim como da indústria de materiais. Então, sob a égide da segurança, começaram a usar seringas com agulhas descartáveis cobertas, que, claro, custam mais caro, né? Aventais cirúrgicos descartáveis, claro, custa mais caro que esterilizar. Os estentes, cada hora sai um modelo mais sofisticado, mais caro. Né? Na laparoscopia, materiais para grampear, seccionar o intestino, estômago, etc., cada vez mais sofisticados, mais caros, e os índices de complicações iguais praticamente aos de 40 anos atrás, quando isso apareceu. Né? Mas o preço não. E, finalmente, de medicamentos. Medicamento é um dos melhores negócios do mundo. Vários anos atrás, a Grace, Ellen Grace, me presenteou com um livro chamado... esqueci o nome do livro, mas era um livro que falava sobre os laboratórios. Que, aliás, que me dá de presente, procurou o Brasil inteiro, achou 2 unidades que ela comprou. Ou seja, alguém comprou tudo, né? Alguém comprou tudo. Mas ela mostrava... Quem era a editora era uma mulher que foi diretora do FDA americano e que era editora do New England Journal of Medicine, que é uma respeitabilíssima revista médica. Então, ela falava assim, olha, das 500 mais, acho que tinha umas 5, 6 que eram laboratórios. E esses laboratórios tinham a maior lucratividade dentre todas as empresas. E que usam de subterfúgios para não ficar lançando coisas novas. Então, por exemplo, omeprazol. O omeprazol que todo mundo já usou, usa, é muito comum, chegou no tempo de carência dele. Poderia já se fazer genérico. Quando está chegando no tempo de carência, são medicamentos que vendem bilhões de dólares ano, eles inventam uma outra aplicação. Não, isso aqui é bom para prevenir ruga no nariz. Então, vamos fazer mais 6 meses e não sei o quê. E isso é muito comum. Bom, quando não deu mais para esticar o omeprazol, uma empresa lançou o esomeprazol, nome comercial Nexium, que todo mundo conhece. Sabe quanto, Técio, eles gastaram para lançar nos Estados Unidos, de marketing inicial? 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. Negócio pequenininho, né? Só nos Estados Unidos.
Agora nós estamos na época dos imunomoduladores, que são substâncias fantásticas para algumas situações. Por exemplo, tem um deles que é usado em melanoma, que pessoas que estariam morrendo em meses estão curadas. Tem gente que usou isso aqui há 10 anos, 15 anos, e está aí, viva, sem sinal de doença. Então, são medicamentos incríveis, né? Agora, e caros. E tem outros que são incríveis, caros, mas o ganho que o paciente tem em cima do uso desses medicamentos é muito pequeno. São usados basicamente para câncer, né? E existem também aqueles que são usados para doenças raras. Nessa semana saiu uma notícia que o Ministério da Saúde ia pagar para uma determinada doença rara de criança, iriam pagar 300 doses. Cada dose custa R$500 mil, uma coisa assim. O Ministério não tem dinheiro para isso. Não tem. E estima-se que no Brasil exista um número maior de 1.000 pacientes. E os outros 700, como ficam? E a vacina para hepatite C? O Brasil tem 1 milhão tem um medicamento para hepatite C que é fantástico, custa caro. O Brasil tem 1 milhão de indivíduos infectados. Como é que fica? Vão dar para 30 mil só? Que foi o que andou acontecendo. Então, são situações extremamente angustiantes. Existe uma outra agora que o tratamento, eu esqueci o nome da doença, é uma dose única, $2,5 milhões. Eu sou por causa de uma família que os 2 filhos gêmeos têm o mesmo problema. E $5 milhões eles não têm. Então, é aquela coisa, né? Merece cuidar da vida do indivíduo, merece. Mas, cadê os recursos? E mesmo se for recursos públicos, o que mais você pode fazer com esses $5 milhões? A escolha de Sófia, o tempo todo. Né? Aliás, eu lembro uma vez, quando na época eu era secretário de saúde, recebi uma carta de uma pediatra da periferia da cidade de São Paulo, dizendo que tinham chegado 3 crianças graves ao mesmo tempo. Então, ela escolheu a criança que lhe parecia mais grave para atender, que tinha maior risco de vida, começou a atendê-la, o pai de uma outra era um investigador de polícia, puxou o revólver, botou na cabeça dela e falou, não, primeiro a minha filha. Né? Ela parou tudo, foi fazer um BO e voltou. Depois mandou uma carta para mim, dizendo assim, olha, eu não me recuso a atender, mas desse jeito não dá. Né? Agora, são situações dificílimas e do dia a dia. Basta ligar. Se você for ver as notícias, vou comentar daqui a pouco, quase tudo é notícia só de desgraça, não tem notícia de coisas boas, percentualmente falando, é muito menor o pacote. Bom, nesse cenário todo está o senhor paciente, né? Que é a razão de ser de tudo que se faz com saúde. Para curá-lo, para paliá-lo, para confortá-lo, para fazer prevenção de doenças, para promover a saúde, coisa que hoje até está se entendendo melhor, não porque faz bem para o doente, mas porque custa menos para quem paga as contas. Né? E, agora, o paciente ele tem que acreditar no que lhe dizem. Tem que acreditar no médico. Ele pode não acreditar no médico, é um direito dele. E pode ouvir outras opiniões. Mas, às vezes, o indivíduo que tem atendimento em situação mais simples não questiona. Ele acha que o médico falou, está falado, o que é um erro. Né? E ainda tem médico que fala um pouco grosso demais com os pacientes. É assim, se quiser, é assim. Né? Então, são situações que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Agora, o fato é que, com tudo que sai nas televisões, principalmente nas televisões, né, as pessoas passaram a estar mais bem informadas. Todo mundo sabe um pouquinho mais da sua doença, assim como sua mãe lá sabia do... Quem falou isso aqui? Sua mãe lá sabia sua sogra sabia do barco infringente. Né? Hoje um monte de gente sabe mais coisas, o que é muito bom. Né? Agora, nem sempre as informações chegam de forma correta. Por quê? Porque há vários desvios. E aí começa o drama. Então, por exemplo, propaganda de remédio. Tomou Doril, a dor sumiu. Né? Pô, o que ganha o laboratório que vende Doril, vocês não fazem ideia, são centenas de milhões por ano. Então, cadê o embasamento científico disso? Ou, vamos dar tal medicamento para tratar seu câncer, porque eu acho que em você vai funcionar. Eu ouço isso bastante. Cadê o embasamento científico?
Nós vivemos uma época da chamada medicina baseada em evidências. Tudo que se faz tem que ter um racional científico por trás. Se não tiver, tem que ficar muito claro que não tem. Algumas coisas a gente faz sem ter os dados fortes, mas isso tem que ser dito para o paciente, né? Agora, graças, às vezes, a propagandas enganosas, as pessoas acreditam em tudo, né? Está cheio de remédios, de coisas que curam, etc., que frutos de propaganda enganosa. Um dia eu caí na besteira de ver numa revista uma propaganda enganosa, encaminhei para o Conselho Regional de Medicina, recortei a folha, mandei com uma cartinha e falei, olha, encontrei isso em tal revista. Isso é propaganda enganosa, é uma coisa da minha área digestiva. Aí, resumo da ópera, fui ter que depor lá no CRM, tive que depor na delegacia de polícia, tive que anunciar que eu falei, meu Deus do céu, nunca mais farei isso na minha vida. Me deu tanto trabalho, né? E era nitidamente uma coisa enganosa. Bom, então, os remédios, eles estão entrando no mercado, mas precisaria não só falar assim, está liberado ou não está liberado. Tem que pesar. Quando está na lista do SUS, tem que pesar qual o benefício que vai causar para o paciente, né? E não se criar também as falsas expectativas. Não, existe remédio, mas você está fora, hein? Então, são situações do dia a dia. Os hospitais, os públicos, rezam para ter menos pacientes, porque não conseguem dar conta. Hoje existe, inclusive no estado de São Paulo, um plantão controlador. Então, a pessoa tem um tumor, vai lá para o ICESP, entra na fila. E não tem jeito. Se furar a fila, o Ministério Público vai lá e cria problemas para quem está no comando do hospital. Eu um dia mandei uma menina de 26 anos com tumor ginecológico. Falei, eu sou professor lá, tenho acesso. Falei com o chefe da ginecologia oncológica. Falei, olha, bota essa menina na frente, porque agora ainda dá para curá-la, né? Aí depois de uns dias ele me ligou e falou assim, não deu jeito, ela tem que entrar na fila, tem 120 e tantas na frente dela. Por que você faz? Dá vontade de matar, né, quem está na fila, dá vontade de ir lá e falsificar o número da fila. Né? Mas os hospitais estão procurando clientela, os que têm plano de saúde. E os planos de saúde asfixiando os hospitais. Então, estamos vivendo hoje uma situação onde plano de saúde asfixia médico e hospital asfixia o médico, quem paga a conta é o paciente, que nem sempre tem aquilo que precisa, né? Então, os médicos estão percebendo aí que está acontecendo uma importante mudança do perfil profissional, que ele passa a ser mais um peão de um mercado de trabalho. E, o que é muito dramático, principalmente agora com esse número absurdo de faculdades de medicina que foram autorizadas, nós passamos, nos últimos 10 anos, de 200 para 350 faculdades autorizadas. Estávamos com 45 mil alunos ano de medicina até uns 10 anos atrás, estaremos com 180 mil daqui a 5 anos. Então, nós vamos estar formando, em 20, 30 anos, 1 milhão de médicos, teremos no mercado de trabalho. Então, aí, se o cara for esperto, ele vai arrumar um Uber legal para guiar, porque como médico não vai achar emprego, né? Copiando a Argentina. Então, fora tudo isso, o médico ele também acaba não tendo a chance de ter mentores, de aprender ética. Então, o comportamento dele nem sempre é ético. Apesar de ter tudo escrito lá no Código de Ética, eu fui ler para essa semana, rever o que tinha lá no Código de Ética, é pouca coisa, mas é muito objetivo. Eu duvido que dos formandos, 5% tenha lido isso, né? E muda radicalmente a maneira de encarar o dia a dia dele como médico. Bom, o que esperar da imprensa? A imprensa tem acesso a tudo isso. Tudo isso. E pode ter acesso de formas objetivas, com o apoio de quem mexe, ou pode ter de forma enviesada. Se a gente lembrar que Hipócrates, que é o pai da medicina, no século IV a.C., ele pregava numa ilha desse tamanho, ilha de Kos. Hipócrates, numa ilha pequena, ilha de Kos, ensinou tudo que os médicos aprenderam de aspectos éticos desde o começo. E ele, aliás, foi quem disse que doença não era coisa dos deuses, mas sim da ciência.
porque antes dele, os sacerdotes, os religiosos, de um modo geral, charlatões, chamavam para si o tratamento das doenças, porque isso lhes dava poder sobre as pessoas. Hipócrates quebrou com isso, né? E o que ele teve de comunicação? Qual foi a maneira do que ele falou lá e para o mundo inteiro? Os discípulos que iam visitá-lo e saíam de lá repetindo o que tinham aprendido. Hoje é tudo diferente. Hoje é tudo diferente. Alguém dá um estalo aqui, já está nas redes sociais, todo mundo já viu, um monte de gente. Hoje não tem paciente que vai no consultório que já não deu uma olhadinha no Google para saber da doença e para saber de mim. É rotina. É rotina, né? Mas todo mundo pode se informar. E a imprensa deve informar bem. Eu não sou contra entrar no Google, não sou contra entrar na Wikipedia. Acho que é bom. Acho que é bom. Agora, é nas redes sociais que aparecem as grandes mentiras. Eu volta e meia recebo coisas absolutamente falsas. Tem coisas que estou recebendo há 10 anos, a mesma notícia falsa que vai repicando. Então, acho que as redes sociais elas são sede de fake news sem parar, sem parar, sem parar. Os jornais, eles fazem ainda boas matérias, mas às vezes também exageram. O médico está entusiasmado, passa o entusiasmo dele com um determinado método para o repórter, e de repente vira uma matéria de uma página inteira que não merecia mais que um pequeno comentário, né? E às vezes a pressão que a imprensa acaba criando. Todo mundo lembra da pílula do câncer, né? Que uns 2, 3 anos atrás começou com uma grande cura, um químico em São Carlos fazia e não sei o quê. Aí o governador da época, o Geraldo Alckmin, que é médico, ele falou assim para mim, mas eu já vi gente que ficou melhor. Eu falei, pô, governador, você esqueceu que você é médico? Porque tem que usar ensaios clínicos, estudos randomizados, não é assim que se chega à conclusão que funciona ou não funciona, né? Bom, só para resumir, foi feito um grande estudo que custou um bom dinheiro para provar que não servia para nada. Coisa que a gente já sabia de antemão pela história da tal da pílula, mas tinha que ser provada. A opinião pública pressionou e tinha que ser feito o mesmo estudo. E foi feito e mostrou que não servia para nada, né? Existem os repórteres também, os jornalistas, que mostram tendenciosidade para algumas situações, talvez com interesses secundários. Às vezes eu vejo matérias esquisitas, ou para proveito próprio, para ganhar espaço, porque deu um furo, porque mostrou não sei o quê, porque bateu no Adib Jatene. Adib Jatene foi um cara assim, que pouca gente podia contestar. Depois que deixou o governo, se aposentou tal, na faculdade, sai uma matéria na Veja, 2 páginas, que ele recebia honorários por fora, né, sem recibo. Eu duvido, o cara muito bem postado, com seus rígidos conceitos, bolso cheio, não precisa fazer rolo para ganhar 5 contos a mais, né? Mas se ele não fosse um cara com um nome tão forte como ele era, como ele tinha, estava extremamente machucado, né? Agora, eu acho que também os órgãos, os donos dos órgãos de imprensa devem tomar cuidado com os anúncios que são feitos de coisas que não têm valor. E isso a gente vê bastante, Uma área onde tem bastante disso é dermatologia cosmética. Aí você vai ver, usou a máquina tal, não sei o quê, pô, olha, muda a pele, melhora da água para o vinho. Aí a gente entra num site chamado PubMed, que tem todas as revistas importantes indexadas. Aí você vai procurar aquela máquina, não tem um artigo científico. Pô, cadê a comprovação científica de que isso funciona? Não, mas é ótimo, minha amiga fez, minha prima fez, minha sobrinha fez, e é assim que as coisas vão. Isso é difícil também. E eu finalizo que também cabe à imprensa denunciar coisas que estão erradas, e tem que denunciar, isso já foi falado aqui em outras situações, é a maneira de se cutucar o sistema, e que tem que ser cutucado, senão não reage, e até com esse espírito exercer um papel fiscalizador. Apesar das entidades médicas, sociedades de especialidade terem essa preocupação, eu acho que quem tem a competência para fazer o papel fiscalizador
é imprensa em todos os níveis, né? Imprensa escrita, Google, redes sociais e assim por diante. Se nós tivermos mais gente competente entrando nisso tudo, interessada, seguramente o nível de informação que hoje todo mundo quer será de qualidade maior. Eu até, Eugênio, eu ia te perguntar, artigos excelentes precisam ir para as redes sociais, para todo mundo. E nem sempre eles vão, né? Nem sempre eles vão. Eu recebo muito pouco artigo em rede social, eu participo de uma tonelada de grupos, de coisas que me interessariam, né? Ou eu vejo nos jornais, né, que eu acho que o jornal hoje é página 2 e 3 do Estadão e da Folha, o resto é conversa, e aquilo lá devia estar acessível a todo mundo, né? E na área da saúde, às vezes é uma coisa pequena, é um artigo incisivo que muda a percepção das pessoas. E é somente com a percepção aguçada que o sistema de saúde pode melhorar. As pessoas cobrando. E o quarto poder cobrando mais do que nunca. Esse é o caminho. Obrigado pela atenção. Bom, essa parte da tarde, o título geral é Testemunhos. E esse foi um testemunho de como, fora de política ou fora da atuação de algum poder instituído, não, seja judiciário, seja legislativo, como é que funciona essa relação. A gente observa um dos problemas talvez fundamentais em todas essas situações, é uma questão de natureza linguística, não? Que é o grande problema da tradução. Como é que você traduz? E qual é a confiança que você tem em tradução? Aí o problema da formação do juiz, mas também a formação de quem ouve e quem é que faz essa mediação em termos de tradução. Esse é um problema sério em termos de linguagem e vai se tornando cada vez mais sério na medida em que aquela linguagem muito especial não encontra mediadores. E daí dá problemas como esse. A questão da tradução é uma das questões mais graves que existe. Existe também para a decisão judicial. É um problema você traduzir, não? Porque existe, inevitavelmente, termos técnicos. Não? O problema da tradução e na relação com a imprensa sempre foi um problema recorrente e com as mídias sociais fica muito mais agudo. Sem dúvida que é isso. Até porque, hoje, a medicina caminha para funcionar à base de guidelines. Guidelines escritos, às vezes, por instituições, hospitais, mas muitos deles por sociedades de especialidade. E lá diz o caminho, e também sempre sem engessar, o que pode, ou o que é melhor ser feito, assim por diante. Quem vai escrever qualquer artigo, é fácil. Tem um site chamado guidelines.gov. Vai lá e tem tudo, de qualquer área, né? Então, quem vai escrever matéria, olha. Quem vai repicar notícias, olha. Porque com isso vai saber peneirar um pouco as bobagens que saem por aí. E, ao mesmo tempo, passar informação forte, sólida, para frente, né? Seguimos. Paulo Kutaiti disse que Hipócrates tinha como meio de comunicação eficiente seus alunos, seus seguidores. Eu gostaria de fazer um adendo. Tem outro tipo de personagem que pode trazer a comunicação, que é o paciente, que é o meu caso. O paciente hipocondríaco, que é o meu caso. Alguns de vocês já souberam que São Paulo abriu meu coração, faz recentemente. De modo que eu não... Qualquer esquina, qualquer guarda de trânsito,
membros da ABL, eu pergunto, vocês conhecem o Sírio-Libanês? Vocês conhecem o Raul Kutait? Deviam conhecer. Bom, eu queria falar, professor Tércio, estou muito feliz de estar aqui, e eu queria falar, fiquei pensando muito de manhã, eu já tinha, algumas coisas me provocaram, me incomodaram, fiquei com vontade de fazer um contraponto. E à tarde, e depois dessa fala também. Então, é um contraponto mesmo, na linha da seguinte coisa, a gente tende a ficar um pouco pessimista, a questão das instituições funcionam ou não funcionam, mas eu queria jogar a luz sobre o aspecto do... O que representam? Quer dizer, vários exemplos. Quem você trouxe, Raul, a pessoa que vai se informar, a sogra do Joaquim, que vai se informar sobre as ações, os embargos infringentes. E eu não sei por que se tem uma questão geracional, se a gente tem uma resistência a tentar fazer uma leitura do que está acontecendo por aí. Eu lembro, há um tempo, eu fui escrever um artigo sobre teoria do Estado e falar da crise do Estado, e eu vi que, em 1907, se eu não me engano, já tinham escrito um artigo sobre a crise do Estado. Depois, em 1930, tinha outro artigo, porque em 1907 já era... Qual era a crise do Estado lá? Era a chegada da economia industrial, os operários. Em 1930, alguém escreveu sobre a crise do Estado, e ali a coisa era feia. Depois, em 1940, falaram de novo da crise do Estado. Eu não quero minimizar o que tem de crise, mas o que eu quero dizer é que tem uma leitura de um movimento na sociedade que nem sempre a gente está conseguindo ler ou está conseguindo enxergar, né? Então, o próprio fato, eu queria lembrar, e aqui fazendo uma homenagem, que 2 anos atrás eu tive aqui, e alguém perguntou para o professor Tércio, mas e as mulheres? Precisa chamar as mulheres. E aqui tem mulheres na mesa. Quanto as redes sociais não contribuíram para dar essa visibilidade e para trazer coisas que a gente não estava enxergando. Uma outra coisa também, nesse espírito de fazer um contraponto, é a questão dos dados da saúde pública. Eu tenho um dado no ano passado, nos 30 anos da Constituição, eu pegava um dado para comparar, uma coisa que saiu na Folha, deixa eu pegar aqui, em que a Folha comparava, era pouco antes das eleições, e ela dizia a diferença entre um candidato que sai agora e um candidato que se elegesse, ela dizia, olha, qual eram os números do Brasil, a diferença entre 1989, logo depois das eleições, que o ministro Toffoli comentou, e um candidato em 2018, que a mortalidade infantil em 1989 era 48, e em 2018 era 13,8. Que a expectativa de vida, a esperança de vida em 1989 era 66 anos, e em 2018 era 75 anos. Então, são coisas... Eu tenho estudado as políticas públicas, e aí tem números que nem sempre fazem parte dessa realidade. Tem um agregado e eu não quero ser ingenuamente otimista, mas eu quero dizer que tem maneiras de olhar e tem coisas para a gente olhar. Então, esse dado... E aí, nesse quadro, tinha um dado muito pessimista. Pessimista não, muito negativo, que era a taxa de homicídio, só para contrapor a ideia de que tem uma melhora espontânea. Não tem nada espontâneo. Tem um monte de trabalho, tem trabalho de organização de política pública, tem uma base democrática que empurra as coisas para frente, empurra diferentemente conforme as pessoas e conforme os atores. Então, quando se mostrava as taxas de homicídio, esses mesmos quadros, diziam, em 89 eram 22 por 100 mil. E, em 2018, isso tinha crescido, era 26 por 100 mil. Piorou muito. Agora, apesar de tudo isso, e apesar do momento muito difícil que a gente vive no país para esse assunto, o pacote do Moro, a matéria do armamento, o armamentismo, caiu quase todo na Câmara. E tinha todas as razões para a gente temer que ele não caísse, que o Brasil se armasse e fosse muito mais acirrado. Não foi espontâneo, teve muito trabalho parlamentar para derrubar, mas tem uma opinião pública que está aí a despeito daquilo que a gente acha.
e que resiste, que não acredita. Sabe, o Eduardo Bolsonaro ia ser o nosso embaixador nos Estados Unidos. Quem foi que tirou ele de lá? Quem foi que evitou? Então, tem uma circulação de notícias que é ou graças a redes sociais, graças aos jornais que pautaram bem o assunto, mas eu acho que a gente não pode ser inteiramente pessimista, porque tem uma juventude, tem gente chegando, tem uma sociedade viva aí. Eu acho que a gente tem uma tendência de fazer um olhar geracional, porque o mundo não é mais o nosso, da nossa geração. A gente talvez não esteja sabendo ler, mas tem muita coisa acontecendo aí. E, para terminar, eu acho, para mim, um fato que eu gosto muito, em relação até dialogando com o Eugênio, é o que aconteceu com o Mark Zuckerberg. Porque ele estava com um projeto de lançar uma moeda mundial, a Libra. E ele está tendo muita dificuldade de lançar. A última vez que ele foi num comitê na Câmara dos Estados Unidos, ele foi quase chamado de mentiroso. Ele ouviu o seguinte: olha, como é que nós vamos acreditar em você? Nós vamos acreditar nessa moeda que você está fazendo depois de... Você já vazou dados, você já fez 1001. E ele não conseguiu aprovar. Então, eu acho que essa ideia de pensar nas estratégias, entender o que tem de novidade, o que está dando certo, é uma coisa importante para a gente ter em mente. Era isso.